Você já se perguntou se agora mesmo, enquanto escuta essas palavras, o tempo realmente está passando? Ou será que você está vivendo numa ilusão tão convincente que nem os maiores gênios da humanidade conseguem decifrar completamente? Imagine descobrir que aquilo que você considera mais básico da sua existência, o tic-tac do relógio na parede, o envelhecimento do seu rosto, a urgência das suas metas, pode não existir da forma que você imagina. Einstein já havia nos alertado que o tempo é uma ilusão persistente, mas o que ele não sabia é que Freud, do outro lado do oceano científico, estava descobrindo algo ainda mais perturbador, que a parte mais profunda da sua mente vive completamente fora do tempo. Duas das mentes mais revolucionárias da história humana chegaram, por caminhos completamente diferentes, à mesma conclusão desconcertante sobre a natureza temporal da realidade. E hoje você vai descobrir por que essa revelação pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua própria vida. Se você faz parte daqueles que questionam as verdades absolutas e não se contentam com respostas superficiais, deixe aquele like, se inscreva no canal e prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você acredita sobre o tempo, a realidade e você mesmo. Respire fundo e tente se lembrar da primeira vez que você realmente percebeu a passagem do tempo. Talvez tenha sido aos 5 anos, olhando uma foto sua de bebê e não conseguindo compreender como você havia saído daquela imagem. Ou talvez aos 15, quando percebeu que sua infância havia simplesmente desaparecido. Essa sensação, meio melancólica, meio assustadora, de que algo fundamental escapa entre nossos dedos, é uma das experiências mais universalmente humanas que existem. Mas aqui está o problema. Essa experiência pode ser baseada em uma das maiores ilusões da nossa espécie. Você vive numa civilização completamente viciada no tempo. Acordamos com alarmes, corremos contra prazos, planejamos aposentadorias, celebramos aniversários, lamentamos o tempo perdido e fantasiamos sobre o futuro. Construímos catedrais de aço e vidro chamadas de relógios nas nossas cidades. Organizamos nossas vidas inteiras em torno de calendários, cronômetros e agendas. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é uma encenação? Uma peça teatral na qual todos nós somos atores convictos, mas o palco não existe? A questão do tempo não é apenas filosófica, ela é existencial no sentido mais profundo da palavra. Porque se o tempo não é o que pensamos que é, então quem somos nós? Somos criaturas que vivem no presente, presas ao passado, sonhando com o futuro, ou somos algo completamente diferente do que imaginamos? Durante milênios, a humanidade acreditou numa versão reconfortante da temporalidade. Newton nos deu um universo relógio, onde o tempo corria uniformemente, como um rio cristalino que jamais muda seu curso. Era simples, era elegante, era tranquilizador. O tempo existia independentemente de nós. Era o palco fixo onde a peça da vida se desenrolava. Mas essa certeza não duraria para sempre. No século XX, 2 terremotos intelectuais abalaram essa confiança milenar. O primeiro veio da física, com Einstein mostrando que o tempo é maleável, relativo, uma dimensão que se curva e se dilata conforme a velocidade e a gravidade. O segundo, da psicanálise, quando Freud descobriu que nossa mente mais profunda opera numa temporalidade completamente diferente da cronológica. 2 homens, 2 disciplinas, uma descoberta perturbadora. O tempo pode não ser o que parece. E agora, no século XXI, essas 2 descobertas estão convergindo de uma maneira que poucos perceberam. A física quântica está sugerindo algo radical, que o tempo pode nem existir no nível mais fundamental da realidade. E a psicanálise contemporânea está revelando como nossa experiência temporal é muito mais construída e flexível do que jamais imaginamos. Você está prestes a descobrir que a realidade é muito mais estranha e muito mais interessante do que qualquer ficção científica já ousou imaginar. Vamos começar com uma experiência mental que vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre o tempo. Imagine que você é um físico quântico tentando descrever o comportamento de um elétron. Você pega suas equações mais fundamentais, aquelas que descrevem a própria essência da matéria, e algo extraordinário acontece.
o tempo simplesmente desaparece das suas contas. Não é que você esqueceu de incluí-lo. Não é que ele está escondido em algum lugar. É que ele literalmente não é necessário para descrever o que está acontecendo no nível mais básico da realidade. Esta não é uma especulação filosófica. É matemática pura e dura. A equação de Wheeler-DeWitt, que tenta descrever o estado quântico do universo como um todo, é completamente atemporal. Não há variável t de tempo em lugar algum. É como se o universo, em sua forma mais fundamental, existisse num eterno agora quântico. Mas espere, fica ainda mais estranho. Se o tempo não existe no nível quântico, de onde vem nossa experiência temporal? A resposta vai fazer você repensar tudo sobre consciência e realidade. O tempo parece emergir apenas quando há observação, quando há troca de informação, quando sistemas quânticos interagem com outros sistemas. O tempo não está lá fora esperando ser descoberto. Ele é literalmente criado pela interação, pela relação, pela observação. Agora, prepare-se para o salto que vai conectar os pontos de uma maneira que poucos intelectuais ousaram fazer. Enquanto os físicos estavam descobrindo isso no laboratório, algo paralelo e igualmente revolucionário estava acontecendo no consultório psicanalítico. Freud fez uma descoberta que na época pareceu quase uma piada. O inconsciente é atemporal, mas não era piada. Era talvez a descoberta mais radical sobre a natureza humana já feita. O inconsciente, essa parte de nós que determina nossos desejos, medos, sintomas e repetições, não opera com relógio. Para o inconsciente, um trauma de infância pode ser mais presente do que o café que você tomou esta manhã. Uma paixão de adolescência pode ser mais real do que seu relacionamento atual. Pense nos seus próprios padrões. Quantas vezes você se pegou repetindo exatamente os mesmos erros relacionais dos seus pais? Quantas vezes uma discussão aparentemente sobre o presente revelou-se ser sobre algo que aconteceu há décadas? Quantas vezes você soube que algo ia dar errado com uma certeza que não vinha do presente, mas de algum lugar muito mais antigo da sua memória? Isso é o tempo inconsciente em ação. E aqui está o ponto que vai fazer sua mente explodir. Tanto na física quântica quanto no inconsciente, o tempo só se organiza quando há relação. Na física, quando partículas interagem. Na psicanálise, quando o sujeito fala, escuta a si mesmo e constrói uma narrativa. Em ambos os casos, o tempo não é um dado prévio, ele é um produto, um resultado, uma emergência. Mas tem mais. A física quântica nos mostra que a realidade é indeterminada até o momento da observação. O inconsciente nos mostra que o passado é indeterminado até o momento da simbolização, da narrativa, da fala. Nos dois casos, é a relação que determina o que acontece temporalmente. Você está começando a ver o padrão? Estamos falando de duas das descobertas mais profundas da humanidade, chegando à mesma conclusão por caminhos completamente diferentes. E essa conclusão vai transformar sua compreensão sobre o que significa ser humano, ser consciente, estar vivo no cosmos. O tempo não é um rio que corre independentemente de nós. Não é um palco onde representamos nossas vidas. O tempo é aquilo que criamos quando entramos em relação com as partículas do universo, com as palavras da linguagem, com o outro da nossa existência, com os traumas e desejos que nos constituem. O tempo é o que emerge quando dois sistemas se encontram e trocam informação, quando duas mentes se reconhecem, quando o passado encontra voz no presente. E agora você está pronto para a revelação final. O que isso significa para a sua vida concreta, para seus relacionamentos, para sua compreensão sobre quem você é e para onde está indo. A verdade sobre o tempo vai reorganizar tudo o que você pensava sobre sua própria existência. Prepare-se. O tempo não existe como uma substância, mas como uma relação. E isso não é apenas uma descoberta acadêmica, é uma revolução na forma como você pode viver sua vida. Porque se o tempo é criado na relação, então você tem muito mais poder sobre sua experiência temporal do que jamais imaginou. Vamos ao que realmente importa, sua vida concreta. Quantas vezes você se sentiu preso no passado? Quantas vezes disse não tenho tempo para aquilo que realmente deseja fazer? Quantas vezes viveu no piloto automático, deixando que os dias se transformassem numa sucessão cinzenta de obrigações?
Tudo isso acontece porque você estava operando com uma compreensão equivocada do tempo. A física quântica nos ensina que o tempo emerge da interação. Isso significa que quanto mais consciente e presente você estiver nas suas relações, com as pessoas, com suas atividades, consigo mesmo, mais tempo você literalmente cria. Não é metáfora, é como a realidade funciona em seu nível mais fundamental. Já reparou como o tempo voa quando você está verdadeiramente engajado em algo que ama? E como ele arrasta quando você está fazendo algo que odeia? Isso não é uma ilusão psicológica. É o tempo sendo literalmente criado ou destruído pela qualidade da sua atenção, pela intensidade da sua relação com o momento presente. A psicanálise nos mostra algo complementar e igualmente libertador. O passado não é fixo. Ele se reconstrói constantemente conforme você desenvolve novas formas de narrá-lo, de compreendê-lo, de integrá-lo. Aquele trauma que você carrega como se fosse uma pedra pesada, ele pode se transformar numa fonte de sabedoria. Aquele erro que você lamenta há anos pode se tornar o fundamento da sua maior conquista. Não porque tudo acontece por um motivo, mas porque o significado do passado se reconstrói no presente através da linguagem, da narrativa, do sentido que você é capaz de criar. O inconsciente é atemporal, mas a consciência é temporal, e é nessa tensão entre o atemporal e o temporal que sua liberdade se encontra. Você pode ressignificar seu passado, estar plenamente presente e cocriar seu futuro, não porque você controla o tempo, mas porque você participa da sua criação. E aqui está a revelação que conecta tudo. Tanto na física quanto na psicanálise, o observador não é passivo. O observador influencia aquilo que observa. Na física quântica, o ato de observar colapsa a função de onda e determina o que se torna real. Na psicanálise, o ato de falar, de escutar a si mesmo, de construir narrativa, determina qual versão do passado se torna operativa no presente. Você não é vítima do tempo. Você é co-criador do tempo. Cada momento de atenção plena, cada palavra verdadeira que você pronuncia, cada relação autêntica que você estabelece, cada narrativa mais sábia que você constrói sobre sua história, tudo isso está literalmente criando tempo, está fazendo emergir novas possibilidades temporais. Isso explica por que certas pessoas parecem ter mais tempo que outras. Porque algumas vidas parecem ricas e significativas enquanto outras parecem vazias e repetitivas. Porque alguns relacionamentos criam tempo de qualidade enquanto outros parecem sugá-lo. Não é uma questão de organização ou eficiência. É uma questão de qualidade relacional, de intensidade de presença, de capacidade de criar significado através da interação consciente. O tempo da sua vida não é medido pelo relógio na parede. É medido pela profundidade das suas relações, pela qualidade da sua atenção, pela autenticidade das suas palavras, pela coragem das suas escolhas. É medido pela sua capacidade de estar verdadeiramente presente e de criar narrativas que expandam suas possibilidades ao invés de limitá-las. O tempo existe, sim, mas ele existe como aquilo que você faz quando encontra o outro. Seja este outro uma pessoa, uma partícula, uma palavra, um desejo, um trauma que finalmente ganha voz. O tempo é o que emerge quando dois sistemas se reconhecem e trocam informação. É o que nasce quando o passado encontra presente e gera futuro. E agora, no silêncio que se segue a esta revelação, você pode finalmente compreender o que os místicos sempre souberam e os cientistas finalmente descobriram. Você não está no tempo, você é uma das formas pelas quais o tempo se manifesta no universo. Cada vez que você escolhe estar verdadeiramente presente numa conversa, você está participando do mesmo processo fundamental que faz as partículas quânticas colapsarem em realidades definidas. Cada vez que você ressignifica uma memória dolorosa através de uma nova narrativa, você está exercendo o mesmo poder criativo que permite ao cosmos organizar-se temporalmente a partir do caos quântico atemporal.
A física e a psicanálise nos ensinaram que a realidade não é o que acontece para você. É o que acontece através de você, com você, por causa da qualidade da sua participação no grande teatro da existência. Você não é espectador do tempo. Você é performer, diretor e, em certa medida, roteirista da sua experiência temporal. Isso muda tudo. Significa que aquela sensação de tempo perdido não precisa ser uma fonte de angústia, mas um convite para uma participação mais consciente no momento presente. Significa que seu passado não é uma prisão, mas matéria-prima para a criação de novas possibilidades. Significa que o futuro não é um destino fixo, mas um campo de potencialidades que responde à qualidade das suas escolhas presentes. A moral desta história é simultaneamente humilde e grandiosa. Somos criaturas pequenas num cosmos vasto, mas somos também co-criadores ativos da dimensão mais misteriosa da realidade, o próprio tempo. Não somos deuses, mas também não somos vítimas. Somos participantes conscientes numa dança cósmica onde cada momento de presença genuína, cada palavra autêntica, cada relação verdadeira contribui para a criação contínua do tempo. Vivemos numa era onde as pessoas correm atrás do tempo como se ele fosse um recurso escasso que pode ser economizado ou perdido. Mas a verdade é o oposto. O tempo se multiplica quando você se entrega completamente ao que está fazendo. Se expande quando você ama profundamente. Se enriquece quando você presta atenção de verdade. Se torna infinito quando você está completamente presente. E talvez essa seja a sabedoria mais prática que podemos extrair desta jornada pelas profundezas da física e da psicanálise. Pare de tentar ganhar tempo e comece a criá-lo através da qualidade da sua presença. Pare de lamentar o tempo perdido e comece a entender que cada momento presente é uma oportunidade de ressignificar todo o seu passado e cocriar todo o seu futuro. O tempo não é seu inimigo, não é algo que você precisa vencer, economizar ou administrar. O tempo é sua mais íntima forma de participação no mistério da existência. É através da temporalidade que você se torna quem é, que cria significado, que se relaciona, que ama, que sofre, que cresce e que se transforma. Se esta reflexão ressoou com você, se você faz parte dessa minoria curiosa que não se contenta com respostas superficiais, eu convido você a mergulhar ainda mais fundo nessas questões fundamentais da existência. Assista ao nosso próximo vídeo sobre como a consciência emerge da matéria, outra descoberta revolucionária que vai conectar pontos que você nem imaginava que existiam. E antes de ir, deixe nos comentários qual foi o momento da sua vida em que você sentiu o tempo se transformar completamente. Foi durante uma paixão, um luto, uma descoberta, uma viagem? Compartilhe sua experiência temporal mais marcante, porque é através dessas trocas, dessas relações, que continuamos criando tempo juntos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e lembre-se, você não está perdendo tempo assistindo a estes vídeos. Você está criando tempo através da qualidade da sua atenção. E isso, meus amigos, faz toda a diferença no universo.